Olá, bom dia, Bota a salve, cabecinha salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Que isso? Fala, seus mulher repolho! Estamos começando o programa Rolê da Manhã nessa quinta-feira, dia 26 de fevereiro de 2020. É 26 do 26, sabe o que isso quer dizer? Nada. Mas estamos começando mais um programa ao vivo, 11 horas e 33 minutos, nos canais ICL Notícias, nos canais Eduardo Moreira. Estamos nas redes sociais para o Brasil e para o mundo. Nós também estamos às 4 horas da tarde, antes do ICL Calvo e Criança, na reprise do rolê, ou em qualquer momento da existência humana na Terra. No Spotify, no YouTube, no Privacy, onde você quiser, nós estaremos lá. Uhul! Basta acreditar que você vai achar o rolê onde você quiser assistir. Hoje falaremos sobre muitos assuntos crocantes. Vamos falar sobre uma urna funerária que toca a sua playlist preferida no pós-morte. Qual geração transa mais? A primeira cena de sexo sapatão da novela brasileira. Vamos falar sobre a Argentina alertando para prisões por racismo no Brasil. Solange Couto fazendo talvez uma das falas mais absurdas da história do Big Brother Brasil. Falaremos sobre o Cellbit. O Nicolas Ferreira está com bastante tempo e está criticando influenciadores. E vamos falar sobre ela, a mulher repolho. Quem é a mulher repolho? Sara Zara, você que é uma especialista em mulheres e vegetais, quem é a mulher repolho, Sara Zara? O Brasil quer saber. Não, eu sei que essa mulher é jabuticaba. Quem é a mulher jabuticaba? Eu. Você? É. Enfim. O que foi isso agora? Eu pensei numa explicação para Oi, isso. gente, bom dia. Você quer dar a explicação? Não, não quero não. Você aí Quero no não, que chat? é perigoso. Você aí no chat, diz por que a Sara Zara é mulher jabuticaba. Eu entendi por quê. Você entendeu, Alex? Você entendeu? Não, essa é uma questão... Gente, isso é uma questão muito, assim, horrível. Qual? Não é uma questão horrível. Da mulher jabuticaba? Não, é porque... Posso falar sério? Porque... Claro. Porque teve uma época que eu estava, né, conversando muito sobre essas questões de militância de pessoas, né, o entendimento. Aí falamos sobre relacionamento de pessoas pretas e pessoas brancas. Aí uma mulher ficou revoltada comigo e falou: você é uma preta jabuticaba, que é preta por fora e branca por dentro. Aí eu tive que pegar essa fruta. E eu achei... Foi o que sobrou pra mim, mas não eu era achei nada... que era preta por fora, branco por dentro e grudado no pau. Ah, tem a parte do Porque a pau. jabuticaba não fica grudado direto Mas eu nem gosto na de árvore. assim, pra poder falar. Eu gosto. Não, mas não era por isso, não. Eu achei que era. Não, era Eu só achei por que era isso. preta grudado no pau, eu Tem achei que nada era demais, isso. Não entendi. Mas quem é a mulher república? Você vai descobrir daqui a pouco. Você sabe quem é a mulher repolho, Alex? Não. Quem é a mulher repolho? Você vai descobrir daqui a pouco. Bom dia pra você, tudo bem? Bom dia, Will. Você não aparece mais? Mistério? Vou entendi. aparecer aqui, Não, perdão. Alex, perturbado. Ó, vou até arrumar aqui ó, no ao vivo mesmo, que a gente é assim, no improviso. Então, eu ia falar Panúzio, William. É o costume. O William, nosso Baby Sauro em ação, você viu que hoje veio mais revigorado. Tem o Guga ali, tem a Lari, tem você, uma foto bonitinha. Então, no Baby Sauro em ação de hoje, irei recomendar... Bichinha da Lari, ficou cabeçuda. o aniversário do nosso grande do áudio. É o grande do áudio! Não tem jeito! De todos, o nosso homem berinjela, o Pacheco. Acende aí pra mostrar o Pacheco. Feliz aniversário, Pachequinho. A gente ama você, viu? Gratidão. Você tá fazendo quantos? Você tá fazendo quantos aninhos? 28. Tá velha. Vamos trocar por um mais novo. É isso. O que você pediu? Você pediu Pix? Eu quero Pix. Manda mensagem aí pro Eduardo Moreira ao vivo. Que... Ô, Eduardo Moreira, eu tô precisando colocar os armários do meu quarto. Gente, virou o programa do Cucu! Virou o programa do Cucu! O Eduardo Moreira vai responder. E daí? Mas parabéns. Volta o Pacheco pra gente dar parabéns direito. Dá parabéns, mano! Olha que Sara não deu parabéns! Dá parabéns, Deu um Pacheco. abração nele aqui. Parabéns, Pacheco. Ele é casado, viu? Parabéns, mano. Casado faz parabéns, não? Se bobear, abraçou ele, a mulher dele abraçou. Eu abraço ele de maneiras mais Parabéns, que a mulher dele não Pacheco. sabe. É verdade. Parabéns, né?
É verdade. Dê parabéns. aí, Gente, nosso- sem alvoroço que o Pacheco é casado, O tá? Pacheco é Isso aí. o Cacheco. Quem é o Cacheco? O Pacheco é casado. Mas casado também transa, né? Não, menos Casado faz aniversário, uai. menos com a companheira, mas Não sei. Não sou casada pra saber, então não sei. Oi, tudo bem? o Guga Noblar, tudo bem com você? Olá, Oi, minha Guga. querida Saudade Sara, de você. Camiseta meu bonita. príncipe. Que bom que vocês... Olha, lembraram de mim, Isso é meu de, isso é de príncipe. time, essa roupa assim, colorido É verde? da Mangueira, Nossa, assim. daqui. Mas Eu isso é sou de homem negócio de manga. O carnaval, Guga né? gosta de ver a Você Mangueira viu a entrar. Mangueira entrar? Aí era carnaval. Eu isso. sou conhecido como Homem Manga. O Homem Manga. Tá bom, entendeu? Que é só o fiapo que termina chupado. Não, é que chupa até o caroço. Olha. Queria dizer aqui pro Pacheco. O Atinego Nashlipzego Ze Okajin Urodzini. Atinego? Parabéns pra você. Você falou em nego? polonês. Vocês ouviram também? Right, sim, é Achei polonês. problemático. Isso é polonês. Peste Christoph. Peste? Christoph O Guga não entendeu. Witzego Najilpzego Okajin Urodzini. Tu entendeu Parabéns por que pra a gente você. não chamou você? Por essas e outras. Por essas e outras. Por essas e outras. A gente fingiu que te esqueceu só pra não ter que passar por esse tipo de coisa. Ai, ai. Guguinha, quem é a mulher repolho? Você sabe quem é a mulher repolho, Guga Noblar? Eu tô curioso, viu, príncipe? Você tem falado tanto dela. E por que, Sarazara, que estamos falando sobre a mulher repolho? Por Tem alguma coisa a quê? ver com Flávio. As anotações feitas por Flávio Bolsonaro durante uma reunião da cúpula do PL revelaram bastidores da estratégia do partido. Um documento intitulado A Situação nos Estados traz uma lista de candidatos com possíveis observações sobre apoios, riscos e negociações. Você quer assistir o programa aí também, Guga? Você fica à vontade. Eu tô liguei aqui. Eu tô dando O audiência. encontro era entre Flávio Bolsonaro, Valdemar Costa Neto, o senador Rogério Marinho, que vai coordenar a campanha. E aí, Guga, eles acham que a gente é otário, né? Quem é que vai esquecer um papel desse sem querer em cima da mesa? Ninguém vai. Sem né? querer, não. Ops. Deixou lá pra galera achar. No Distrito Federal, as anotações mostram um impasse. A ideia era apoiar a vice-governadora Celina Leão com duas candidaturas próprias ao Senado, Michele Bolsonaro e Bia Kicis. Mas o registro à mão vem escrito: se Banei disputar o Senado, não dá para oficializar com Celina. Está escrito do Distrito Federal. Já em Minas, o clima é de desconfiança. O documento registra que o vice-governador Matheus Simões puxa para baixo o projeto do Flávio. Também há alerta de que Cleitinho e Pacheco Cleitinho e Rodrigo Pacheco poderiam ter o mesmo efeito caso entrem na disputa. Na Bahia, o nome do ACM Neto está destacado como prioridade para o governo. A anotação é conversar primeiro, depois tratamos do palanque completo. Gente, é muito engraçado o jeito que ele escreve assim, né? Parece Pink Floyd querendo dominar o mundo. No Ceará, Pink Floyd, sério? Ó, o Pink sério. Quem é o Pink Floyd? A banda. Pink Floyd é a banda. No Ceará, o PL admite apoiar o Ciro Gomes. Vale lembrar que o movimento não é unânime dentro do bolsonarismo, né? A própria Michele já tretou por causa disso. E em Alagoas, dois nomes aparecem. Alfredo Gaspar, com a frase "o único que pedirá voto para mim". E JHC tá escrito com "é preciso conversar até 15 de março". Para o Senado... 16 não dá. Não dá. Aparece uma interrogação lá do nome do Arthur Lira, Guga Noblar. O que você achou das anotações? O homem que escrevia, Flavinho Bolsonaro. Pois é, que treta. Um dos momentos talvez mais polêmicos das anotações, uma das anotações que mais causou treta, é aquele colocou o nome do deputado federal lá do Rio Grande do Sul, Marcos Polon, Marco Polon, aliás, não é nem Marcos,
com o número 15 milhões ao lado, sugerindo que ele quer ser candidato ao governo lá. Aí depois pode ser candidato ao Senado, e aí esses 15 milhões sugerem que se pagar, ele abre mão. Ele abre mão de concorrer. Esse é o que está mais pistola. Ele falou, não, estão querendo acabar com a minha reputação, jamais eu venderia a minha candidatura, isso é sacanagem, tá errado, ele tá pistola. E como falou o príncipe, será que Flavinho foi tão inocente a ponto de deixar essas anotações em cima da mesa e um jornalista espertão ir lá e pegar, ou foi tudo combinado? Tem gente achando, tem político achando que o Flávio tá querendo sabotar, tá querendo sacanear, e que foi jogo combinado. O Bolsonaro, o que ele demonstra nessas anotações, e o que tem se falado, é que o Bolsonaro ele quer principalmente decidir quem são os candidatos ao Senado. Né? O Senado ele quer. O governador ele negocia quem vai ser o candidato, mas Senado ele indica. E a intenção de vencer com o maior número de senadores bolsonaristas, claro, é chantagear o STF, porque é no Senado que você pode pitimar ministro do STF, e o golpe permanece aceso, permanece acontecendo, é parte do golpe, tem uma maioria no Senado, por isso essas anotações basicamente em torno de nomes que concorrerão ao Senado. Melhor que isso, só aquela anotação do Bolsonaro, que parece uma carta, a carta dele que parece uma lista de mercado. Parece uma lista de mercado. Travessão fora do negócio. Só que aí, Sarazara, Guga Noblar, você que está assistindo, Vanessa Mello, Maria Helena, Janaína Oliveira, Alan Wick, João Grício, Jorge LG, Mano Diniz, Carlos GPLX. Vocês são todos fãs do desenho Pink e Floyd. É Pink sério. E ouvem a banda Pink Cérebro. Os dois são maravilhosos. Acharam nas anotações um nome que chamou a atenção. Põe aí. A Mulher Repolho. Ali, ó. No Mato Grosso do Sul. Tem o Capitão Contara, o Ricol melhor nas pesquisas. E aí, a Mulher Repolho teria pedido 5 milhões. Ali embaixo do Polão. Tá vendo o Polão ali que o Guga falou? A Mulher Repolho também teria pedido 5. Quem é Mulher Repolho, Sarazara? Quem é a Mulher Repolho? Deve ser a referência, porque eu coloco nas coisas assim, ó. Fulano ICL, fulano cabelo. E você coloca como? Você tá aqui, o Will Gostoso. Eu imaginei. Aí já falou que eu sou conhecido. Aí deve ser... mentiroso. Aí deve ser quem colocou Mulher Repolho, que deve ser de alguma horta, entendeu? Deve ter alguma água, alguma coisa. Pra você... E aí, como é que isso começou? É por isso que eu falo, gente, que tem que ter muito cuidado com o idoso. O idoso, ele é... Sem filtro, às vezes. Ele é... Às vezes o idoso causa transtorno. Às vezes você vê o idoso apanhando, você fala, o idoso apanhou, como diz o pessoal do Falha de Cobertura. Às vezes o idoso é o cidadão canalha. Ontem à noite, Rodrigo Viana foi ler isso aí e falou no ar: quem é a Mulher Repolho? E aí, todos nós que nos perguntam: quem é a Mulher Repolho? 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 Porque Rodrigo Viana, ele leu. o homem, a mente mais brilhante do ICL, porque a cabeça brilha muito, né? O cabelo nasce aqui, a linha capilar do Rodrigo nasce aqui. Você para. O Rodrigo Viana lançou a Mulher Repolho, Guga Noblar. Mas bota aí de novo. Foi. A imagem, por favor. Dá um zoom no repolho, meu pequeno sapo. Ele está dando. Não é repolho, gente. É Rodolfo. Uma mulher... a mulher do Rodolfo? É a mulher do Rodolfo. Porque no Twitter também tem essa questão da mulher. A referência seria Jeane Nogueira, que é casada com o deputado Rodolfo Nogueira. Aí ela aí, ó. O mistério está esclarecido. Essa é a Mulher Repolho, gente. Não, porque... mas quando você joga lá... Pode entrar.
E no Fernanda, Twitter- aparece aqui, ó, gente. Essa é a pessoa que fica apagando os comentários de vocês. Que Obrigada, fica. Ó, aí, ó. maravilhosa. Fernanda, beijo, Pra não Fernandinha. falar Muito que você obrigado. trouxe a Se você todos, foi ai, banido, reclama com a Se Fernanda. você foi banido, acha a Fernanda no Instagram, vai reclamar no Instagram pessoal dela, tá? Que é ela que fica banindo vocês do chat, é a Fernanda. Muito obrigado, Fernandinho. Um beijo. A gente tá sem caneca aqui. E aí, a Giane Nogueira, Guga Noblar, ela é pré-candidata ao Senado. E, segundo informações da mídia, graças a essa anotação, o que está aí escrito é que ela teria pedido 5 milha para desistir da candidatura ao Senado, Guga Noblar. Nossa, mas tem isso? Tem, honra! Caramba, agora pra desistir também ganha. Esse povo ganha. tudo, Tem que né? abrir mão. Puta que pariu. A Giane Nogueira, para abrir mão da candidatura ao Senado, receberia 5 milha, Guga Noblar. Então nós dizemos que, na verdade, a mulher é repolho, graças ao... O Viana à noite, ele lê as coisas sem óculos, aí ele lê tudo errado. Mas aqui, você joga no Twitter, tá rolando essa mulher repolho, tá? Tudo culpa do Viana. Tudo Só culpa do por causa Viana. dele. É. Lançou É a uma calvície. tendência. A mulher repolho, na verdade, é a mulher Rodolfo Meu Deus. e seria a Giane Nogueira, que é casada com o deputado Rodolfo Nogueira. E aí, pra ajudar, ele é da bancada do agro. E ele tem cara de repolho, ele tem meio cara de repolho. Então tem uma referência boa, não Ele tem tem meio cara de sentido, repolho, né? tem Não sentido. tá totalmente Mas, na verdade, Guga, seria isso, Gustavo. A mulher que queria receber 5 milha para desistir da candidatura ao Senado, Gustavo. E ela desistiu? 5 mil. Parece que sim. Ela ganhou 5 mil, Joyce. Não podemos dizer. Ganhou 5 milhinha. E eu Essa galera desisti de faz isso graça das direto. coisas, olha. Eles são... tá vendo, né, Sara? Na política é foda, né? Eu A galera desisti de coloca o graça, nome. Guga. Desisti de graça das coisas, ficando no prejuízo. Ninguém me pagou pra desistir de nada. Caramba. É porque é mais barato, às Tem vezes, muita você coisa nas pagar coisas. pro... É mais barato pagar pro concorrente desistir do Do que que- pagar pela campanha. Os caras falam 5 milhinha aqui, ia ser eu contra ela. O homem nós dois repolho. do agro. Olha o homem repolho. Aí, Ele ó. não parece um pouco repolho? Repolho. Ele tem um bico de repolho, essa... Ele parece um pouco de... tem a cabeça de repolho. Ele tem cara de repolho. Cara, Eu, às vezes falo às vezes eu entrevisto esse deputado. Vamos ver se eu encontro com ele em breve. Eu achei que você ia falar esse repolho. Olha ele evoluindo aí. ó. Esse é isso aí, ó. repolho. Parece muito, cara. Aí, ó. Olha o bico ali na frente, ó. Parece muito. Aí o deputado. Ai, Agora o gente. repolho. Agora voltou pro deputado. Mas, enfim, a galera é mais barato. É mais barato. O cara fala, eu sou do agro, ela é do agro. Eu quero o apoio do Bolsonaro, ela quer apoio do Bolsonaro. A gente está disputando o mesmo público. É mais barato que gastar 5 milhazinha para que ela desista. Enfim, faz parte da política, esse tipo de negociação. A política no Brasil, ela é suja e ela tem, infelizmente, esse lado também. A gente está vendo Marcos Polon e agora também a mulher do Rodolfo, a Não. mulher repolho. A Ô, mulher Guga, repolho. e é 5 milhões pra não fazer nada, ou seja, Quer pra sair fora, Ficar tranquilo. Só pra sair. Não, e também pra apoiar outra candidatura, né? Ah, mas aí não tem o trabalho de fazer uma campanha, só apoiar. 5 milhões, cara. E ela não tem cara Não que faz precisa essas nem coisas. apoiar, olha. às vezes. Ela tá uma cara de que vai na Às igreja vezes é só domingo. abrir mão mesmo. Não tem cara de repolho, né? Cara que vai na 5 igreja milhões. domingo, ó, que trabalha direitinho na vida, que é honesto, olha. Cara é engana, né? bolsominion, Olha né? que boazinha. Pois é. Gente boa mesmo não é... Enfim, Toma esse repolho aí. Toma esse repolho aí na política. Mas, enfim, quem for de lá, quem, enfim, a tinha como uma possível candidata, nunca mais cometa o erro de pensar em votar em alguém que vende a candidatura por dinheiro. Imagina se tivesse sido eleito, eu não sei o que é pior. Eleger essa pessoa ou pagar para ela sair. a Janaína Oliveira falou que já virou mulher repolho, não tem o que fazer. O Gabriel diz, você coloca repolho no miojo? Pelo amor de Deus, o Guga não come esse tipo de coisa nojenta, né? Imagina comer vegetais. Não faz parte Claro que não, alimentação do Guga repolho. Noblar. Imagina, alguma coisa Maravilhoso. verde, uma coisa que já foi viva um dia? Nunca. Nunca. Olha o que ele come aí, ó. E aí, ó. Tem skinny sabor repolho? Então o Guga não come. Adoro. Não tem sabor repolho. Não tem. E tem que ser original, O... né? Sabor
isopor. O sabor de isopor é o mais gostoso. A Dulce Candy falando isso que dá ter letra feia, as pessoas confundem. O Der falou, a Fernanda é que me apaga, é verdade. Vou lá reclamar. Ache a Fernanda no Instagram, como? Não sei, se virem. Fernanda Bobby Goods. Não é pra falar o nome dela. É mentira. Você acha que o Instagram dela é Bob Goods? Eu acho. Seria razoável. Acha a Fernanda, vai lá reclamar com ela. O CH Santos diz que o Guga tá com o cabelo do filme do Trolls. Será? Vamos olhar. Muita gente falando do desenho animado Pink Floyd, muito bacana. O Flávio Pinto falou, estou muito admirado que esse povo consegue escrever. E a Marilena pergunta, o que tu faria por 5 milhões, Will? Ô Guga, esses dias eles perguntaram o seguinte. William, você daria um tapa na cara do Guga Noblar ao vivo por R$1 milhão? De graça. E eu falaria, não. Não é pelo dinheiro. É pela vontade. Não. Eles perguntaram, você venderia um parente seu por 5 milhões? Eu falei, gente, se me der 5 mil e pagar o Uber pra eu mandar embora... Dependendo do dia, porque é 500 contos Pagou o Uber. O cara... Porra, nossa, mas você é barato assim? Sou. Mas eu nunca neguei que era. Isso não pra garantir a venda, né? É isso. Porra. O que tu faria por 5 milhões? Meu irmão, por 5 milhões de reais... Apesar que pensar bem... Eu preciso pensar o que eu não faria por 5 milhões. O que tu não faria por 5 milhões? 5 milhões. Você não faria. Nossa, gente. Porque dependendo de quem você mata, você paga advogado bom, né? Nossa, 50 mil reais, você descola advogado maravilhoso. Não bateria no meu pai, tadinho. Não merece. Nem por 5 milhões. Olha lá, acho que bater na mãe é... No meu pai não bateria. Depende, qual é a intensidade? Qual que é a intensidade do né? tal? Qual que é? É muito? É um espancamento? Não, aí não dá. Mas... É um tapa só? 3 tapinhas. Mas 5 milhões não é muita coisa também, não, né? Pra assim aqui. É muita coisa. Não, é muito que nós não tem nada, viu? Mas assim, não chega investido assim, aí com a Débora Maganha no Investidor Messi, tu tira uns 60 conto por mês, bicha. Dá pra poder mexer, né? Tu tira 60 conto por mês? Talvez por ano, eu acho. E quem disse que isso é problema meu? Né? O que eu não faria por 5? Não sei, gente. A Big Brother, a chance tá lá, 5 milhões. Mas tem que aguentar o Ana Babu. Paula foi, Ana Paula. Babu! Só porque ele é branquinha, Babu! Não dá não. Menino, pode quebrar. Enfim. Eu vou... Segue seus 3, tá vendo? É que o Será que agora vai? Eu vou aproveitar para fazer a transição, porque o próximo tema é mais difícil de falar. Porque a gente tava bem humorado. Vai dar uma baixada no clima. Vai pesar. Vai dar uma baixada, vai dar uma pesada. A gente vai falar sobre Juiz de Fora. Juiz de Fora está debaixo d'água. Tu é mineira, né? Tu é da região lá, não? Não, Juiz de Fora fica mais pro lado do Rio de Janeiro, né? Porque tu é de BH. Sou de BH. Nova Lima, né? Não, Belo Horizonte. Belo Horizonte. Meu pai mora... porque atrás, assim, atravessando a mata lá que dá na casa dele, chega em Nova Lima. Tá. Mas essa época em Minas é doído pra quase todo mundo lá. Não. E aí... A gente já tem 49 mortos provocados pelo temporal, não só pelo temporal, né, gente? Pela falta de estrutura das cidades, principalmente. Ubá também, né? Que atingiu, na região ali da Zona da Mata. Só em Juiz de Fora, 43 mortos, 16 pessoas desaparecidas. A cidade está com 128 mil pessoas vivendo em áreas vulneráveis e em estado de calamidade pública, com transporte reduzido, vias interditadas e mais de 1.200 ocorrências registradas pela Defesa Civil. O Corpo de Bombeiros atua em 8 frentes de busca e já resgatou 238 pessoas com vida. Amanhã a deputada Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, ela ia vir para cá hoje, mas ela teve que ir para a região de novo. Ela é de Juiz de Fora, ela teve que voltar para uma cidade lá perto para ajudar, mas a gente vai ter a deputada aqui amanhã. Ela ia vir hoje, mas vai vir amanhã. E aí, Guga Noblar, por que eu trouxe esse tema? A gente já falou no N1, no N2 sobre Minas Gerais, a gente não vai trazer atualizações sobre a tragédia, mas sobre uma outra tragédia, que é Nicolas Ferreira. Enquanto as cidades da Zona da Mata estão contabilizando aí tantos mortos, o deputado Nicolas Ferreira virou alvo nas redes sociais de críticas
porque ele resolveu, no meio dessa história, atacar o Cellbit. Sabe quem é o Cellbit? O Cellbit é um streamer. Um gamer, né? Um streamer que faz transmissão de jogos. Ele postou isso aqui, o Nicolas. O Cellbit postou uma foto. Essa foto aí, tá vendo? Ó? Ele com a canequinha assim, ó. Deixa eu fazer aqui. Canequinha assim, tá vendo? E aí, o Nicolas disse, não sei quem é, mas me disseram que é Influência Gamer. Influência Gamer é ótimo. Também, e fez o L. Por onde anda este pateta? Nessas horas, né? Tipo, agora. 40 mortos, Sarazara, em Minas Gerais. Milhares de pessoas sem casa. Galera desabrigada, sem ter onde morar. Teve prédio que desabou lá. O pessoal não vai ter pra onde voltar depois, quando baixar a água. Não vai ter. E aí, o Ganoblar, o Cellbit respondeu isso aqui pra ele, ó. Leia pra mim, Letícia, por favor, com água. Opa, desculpa a demora, tava trabalhando. Imagino que você não saiba o que é isso. Toma! O timing da publicação do Nicolas foi péssimo, né? Porque as pessoas estavam cobrando dele posicionamento diante da tragédia em Minas Gerais. Uma das respostas mais compartilhadas lembrou que o Nicolas ajudou a reduzir os investimentos em prevenção de enchentes. Lê aí, Letícia, também. Deputado, tem gente morta e desaparecida no seu estado por conta de enchente. Os investimentos contra os impactos de chuvas em Minas Gerais foram reduzidos em 95% desde 2023. Mas enfim, né, respondendo o que te preocupa esse daí é o Cellbit. As preocupações do Nicolas Ferreira são impressionantes, né, Guga? No estado dele, gente morrendo, soterrada, arrastada por água, morrendo afogada. E a preocupação do Nicolas é sobre quem é o influenciador que fez o L numa foto. Idiota, né? O cara fazendo guerra cultural no meio de um cenário de guerra. A gente tem ali, como você falou, mais de 40 corpos. Já são mais de 40 mortos. Já passou, já superou 40. Como você também relatou, tem casa que desmoronou, tem prédio que desmoronou. Foi uma chuva colossal, enchentes, gente morta, e o que o cara faz? Guerra cultural. Tá ali, tentando provocar a esquerda, atacando a esquerda, sendo um completo inútil. O papel de um agente público neste momento, claro, deveria ser outro, de se preocupar de fato em trazer algum conforto para quem tá ali sofrendo, mas não, ele tá preferindo lacrar na internet com a guerrinha cultural mais rasa possível, atacando um gamer. Quem é esse cara? É um game. Enfim, é um completo inútil você. E não é. Aliás, seria melhor se fosse inútil, porque quando atua, quando trabalha, ajuda a reduzir em quase 100% o dinheiro que era alocado exatamente para quem tivesse passando por essa situação aí de enchente. Então, o cara seria melhor se fosse inútil, mas não. Ele vai lá e se movimenta para fazer o que é pior para quem precisa do Estado nesse momento. É aquele pensamento Estado mínimo e também é aquele tipo de político que não se importa com esse tipo de pessoa. Ele não tá nem aí, ele não representa vocês que estão no osso, que estão no sufoco e tá aí, mais uma vez, querendo lacrar num momento que ele deveria, no mínimo, calar a boca dele, né? Sarazara. Não, sabe o que é pior? Porque, assim, pra gente que... Igual eu sou mineira e eu cresci em Belo Horizonte. E olha que Belo Horizonte, mesmo sendo capital, existe um risco muito grande de deslizamento de terra também. Tem várias regiões montanhosas, mas que não tem aquela terra fixa, sabe? Que quando chove pode ocorrer o risco. E eu lembro que em 2003, eu acho, no mesmo dia que o Sabotagem faleceu, estavam anunciando também uma família que perdeu 6 filhos lá em BH no deslizamento de terra, né? E ficou só um, Felipe, na época, e todos os outros filhos morreram. E aí, quando foi ver, parece que a família tinha sido retirada desse local, que a Defesa Civil tinha feito lá, né, o cercado, porém, tinham colocado eles em situação assim, não tinha bolsa aluguel na época ainda. Eles pegavam as pessoas e jogavam meio que num abrigo, ou meio que num... Como é que é o nome? Quando você junta? Albergue?
E aí, como é que você fica com sua família, com seus filhos, com um monte de gente que você não conhece? Por Então, tempo indeterminado. Indeterminado. Então, assim, as famílias não tinham um suporte total. Eles tiravam da região que oferecia risco, mas colocavam a pessoa em outro risco também. Então, muitas pessoas não tiveram muito o que fazer, não tinham noção desse período de deslizamento e voltou para esse espaço aí. Aí teve uma chuva muito forte e foram 6 filhos. Eu fico com muito gatilho nesse assunto porque, quando a gente era criança, a gente saía para ver, né, as ações da Defesa Civil e aí a gente conseguiu ver o pessoal tirando o corpo de lugar que tinha gente soterrada, sabe? E aí é muito sério isso, porque quando o Estado de Minas Gerais não dá atenção para uma região que que tem essa tendência e diminui os custos para isso, parece que só volta a virar assunto quando tem várias mortes como agora, entendeu? Sem contar que não é só morte, porque você ter a sua casa toda, né, destruída com água. Eu vi uma cena hoje de manhã, uma mãe colocou as 2 filhas em cima da geladeira, que era a parte mais alta da casa, e a água estava pela beirada nela assim. Fora que é o risco, né, de morrer eletrocutado, de você ir pela enxurrada, é muita coisa. E aí eu vi também que é o Zema, né, que é o governador, o demônio que gerencia lá. Isso. Ele teve coragem de fazer palanque político lá na região de Juiz de Fora. Tanto que teve uma pessoa lá, uma senhora, que estava brigando, indo pra cima, e ele com a equipe inteira, tirando foto, todo limpinho, com um sapatinho, sabe assim, como se ele tivesse descido de helicóptero. Não respeitou, sabe, nem o momento de tristeza do povo lá. Então, eu fico pensando assim, qual vai ser a punição severa para um parlamentar, não sei, para quem está gerenciando o Estado, que deixar ele correr esse risco, entendeu? Porque não acontece nada, né? Nicolas, esse pessoal apoia, vai lá, reduz o investimento, e quando acontece isso, faz o quê? Tinha que acontecer pelo menos na urna, né? As pessoas Não, tinham que ser mais se o Nicolas, sabe? Se o Nicolas concorrer ao governo de Minas, ele é o favorito. É bizarro isso. Isso então, que é bizarro, assim, né, o povo de Minas, Guga? né? E eu fico pensando, que povo é esse? Porque o povo que eu conheço lá do Serrão, do pessoal que eu converso, é um povo que, grande parte, não tem muito conhecimento, não fala muito sobre política, então não sabe nem quem é o nome. Mas o outro povo também é um povo que está contra. Mas onde que está esse povo todinho que apoia a extrema-direita tanto assim em Minas, que está sendo maioria na urna? Entendeu? Será que está nascendo na hora? Será que não tem um... Tem hora que eu fico pensando, será que não estão burlando alguma coisa? Porque não é possível, cara. O pior é que não. É muita coisa, é muita gente. Pior que tem gente mesmo, pior que tem gente mesmo. Pior é que... E tem o Cleitinho, que é um senador também, que é da extrema-direita. Então, assim, você vê nas pesquisas, hoje o candidato não deve ser o Nicolas, mas o candidato da esquerda, dos progressistas, provavelmente será o Rodrigo Pacheco, que era o presidente do Senado, é de um partido de centro-direita, mas é um palanque forte para o Lula. O Lula precisa de votos em Minas Gerais, então ele não pode colocar qualquer nome da esquerda que não vá, de fato, ter uma chance, pelo menos, de vencer. A expectativa do Lula, e pelo jeito é o que vai acontecer, o Rodrigo Pacheco vai ser o candidato à esquerda, digamos assim, apesar de ser do PSD. Mas se você olha as pesquisas, tá ali, mesmo o Rodrigo Pacheco, um nome forte, ele perde para Cleitinho de raspão, dependendo da pesquisa, ele está ali mais parelho, outras pesquisas o Cleitinho tem mais, mas a extrema-direita, seja no Cleitinho, seja no Nicolas, ela é hoje mais forte, parece ser mais forte até do que o Rodrigo Pacheco. Pode ser que o Rodrigo Pacheco vence, ele tem nome, ele tem peso, vai ter o Lula do lado, veremos, vai ser uma eleição interessante. Mas, de fato, a extrema-direita hoje é muito forte em Minas Gerais, e é muito triste a gente pensar que esse estado tão importante está assim. Eu tenho muitos apontamentos em questão do governo Lula, mas, assim, uma coisa que não dá para deixar passar batido. Eu cresci em Belo Horizonte, na comunidade mesmo, e eu lembro que a minha casa era muito, assim, vulnerável, né? A região tinha um beco que, quando deslizava a terra por causa de chuva, a gente não conseguia ir para a escola. E aí, quando entrou o PT, porque eu lembro que na época do Fernando Henrique Cardoso ainda, direto, e o IBGE media, né? Não, vamos mudar e tal, vamos pavimentar. E nunca aconteceu. Então, quando entrou o PT nessa época, né, em 2000 a primeira gestão do Lula lá, eu lembro que o pessoal, de fato, começou a resolver, tanto que a casa que meu pai tem hoje, que é uma casa muito boa lá em Belo Horizonte, numa região que ele escolheu, foi fruto dessa como é o nome? Minha Casa Esqueci o nome. Eles desaglomeram, né? Quem não tinha casa, eles deram casa. Quem tinha uma casa ruim, eles davam um valor para poder comprar uma outra casa melhor. E derrubaram, mas assim, passaram rolão em muitas áreas. Passaram
o rolão do caminhão, o rolão do trator. Passaram, tipo assim, demoliram mesmo a área que era considerada de risco, fizeram praças, entendeu? Fizeram prédios, a galera teve acesso a uma moradia digna, porque isso aconteceu. E eu vi, minha família, ela é fruto disso. A casa que a gente tem hoje, muito boa, é por causa dessa movimentação que foi feita. Só que eu não sei quando foi que tiraram esse investimento para melhorar. Não sei se foi de 2016, depois do golpe para cá, sabe? Que aí depois não retornaram com isso, porque voltou a ficar muito vulnerável em Minas. Isso em Belo Horizonte também, entendeu? Então, é foda, né? Vamos descobrir quando é que o Lula passou. E ainda tem... Já que a gente falou em guerra cultural, só para terminar, esses caras ainda são os que negam o aquecimento global. Então, o Nicolas, além de ser um inútil que retira dinheiro que seria usado para situação de emergência e enchente, ele também nega, ele faz parte do grupo que acaba negando as consequências do aquecimento global e o próprio aquecimento global. Então, o cara erra duas vezes, né? Dito isso, Guga Noblar, Sarrazara, eu vou pular isso aqui, viu, Letícia? Vamos pro próximo que a gente já falou isso no N1. Se der tempo, eu volto para falar. Solange Couto. Vocês lembram que a gente falou da Solange Couto? Nossa. A atriz Solange Couto, ela tinha participado da novela logo no começo do Big Brother de uma cena dizendo que ela conheceu uma mulher que disse para ela que tinha vários filhos para poder receber Bolsa Família. Vocês lembram disso? Eu lembro. A gente desmentiu. A Débora Baguinha desmentiu lá no Mercado de Investimento também. Pois é. Agora a Solange Couto disse o seguinte no Big Brother. Tá rolando, para quem não tá assistindo, tá tendo uma treta na casa entre dois grupos diferentes, o grupo da Ana Paula Renault e o grupo do Babu e da Solange. Ao se desentender com a Samira, que é uma participante pipoca, né, que um dos desconhecidos do Big Brother, que entrou desconhecida, ela disse o seguinte, abre aspas, a gente não pode mostrar o vídeo por motivos óbvios. Eu nasci do prazer, não nasci de estupro. A pessoa, quando é infeliz assim, deve ter nascido de uma trepada mal dada, de sarro de trem. A declaração, obviamente, repercutiu muito mal. A equipe da Samira divulgou uma nota de repúdio, afirmando que tentar associar a origem de uma pessoa a julgamentos morais não fere apenas o participante, mas todas as vítimas de violência sexual. O texto lembra que o Brasil registra um estupro a cada 6 minutos. Logo depois, a Solange publicou uma nota de repúdio, uma nota péssima, escrita claramente por ChatGPT, dizendo que trata-se de uma reafirmação de sua própria origem, expressando o carinho e o amor com que foi concebida por seus pais. Não é muito pior? Não havendo qualquer referência à participante Samira. Conseguiu piorar a situação. Em primeiro lugar, que eu já acho esquisitíssimo, equipe de participante de Big Brother ficar respondendo coisas dentro da casa. Quando a pessoa sair, ela responde. Fala, não quer ser essa cagada, e ela vai fazer. Posta vídeo, posta corte, posta fala da participante. Agora, posicionamento de equipe é foda. Primeiro, porque vocês não conversaram com ela. Pra entender se de fato foi uma expressão, ou se esse é o pensamento dela. E agora depois, Sarrazara, juro pra você, essa foi uma das coisas mais violentas que eu já ouvi num Big Brother. O Big Brother já teve vários casos de racismo, inclusive de violência física, de machismo, de homofobia, de violência física. Mas a fala é de uma violência muito grande. Primeiro porque você revitima a pessoa. A pessoa que é mal-humorada, nesse momento a Solange estava se referindo, na verdade, a Ana Paula Renault e não a Samira, porque é com a Ana Paula que eles estão com esse problema. Ela se referia a Ana Paula, ou seja, a pessoa que é amarga, ela é filha de uma violência sexual, ela é fruto de uma violência sexual e por isso ela é uma pessoa amarga, uma pessoa mal-humorada. E ainda faz referência a sarro de trem, que é qualquer coisa. Que é um assédio sexual muito comum em trem, metrô. É muito bizarro, foi Sara. Nesse sentido que ela Foi falou? Nesse sentido. É que eu entendi trem, porque em Minas trem tudo, não, qualquer coisa. Trem de trem mesmo. Trem de metrô. Filho de sarro de trem. De sarro de assédio de trem. Piorou um pouquinho mais, cara. Eu achei que era trem de qualquer coisa, entendeu?
Poxa, É bizarro, né, pesado pra Sara? caramba, É. pesado. Então, esses dias tava aquela briga lá pela fala que o Jojo Todinho teve, e um monte de gente veio na minha rede, você não vai falar. Falei, gente, tem horas que não é mais sobre falar, é sobre cobrar. Quando as pessoas resolvem ter falas como essa, como o Jojo teve nos últimos dias, não é sobre ir lá e fazer discurso de revolta na rede social, é cobrar que a pessoa responda criminalmente ou dentro de um espaço judiciário. Porque uma fala dessa aqui, pra mim, né, leiga como eu sou, eu entendo que é um apoio, sei lá, é uma apologia a um tipo de crime. É como se você colocasse a vítima como culpada de alguma coisa, entendeu? E isso também é crime. Você apoiar qualquer movimento que apoie, né, algum tipo de crime como estupro, também é um crime, né? Então, para mim, essas pessoas, a gente tinha que fazer o quê? Tinha que ir lá fazer uma ação coletiva de pessoas que têm alguma associação, né, e se sentiram ofendidas, que ela responda judicialmente, ué. Tenha pelo menos o desconforto, o desprazer e o gasto de gastar com advogado, para poder se defender. Várias ex-Big Brothers que participaram do programa se posicionaram sobre o assunto. A Lumena falou sobre o assunto, a Gisele Bicalha falou sobre o assunto. Porque realmente é um absurdo, Guga, a gente ouvir. E em especial a Solange, o filho dela falou no começo da edição que ela foi vítima de violência sexual. Então, assim, ela tem uma história. Quase todas as mulheres, né? Assim, sendo muito sincero, eu não conheço mulher que seja próxima a mim que já não me tenha relatado um episódio de abuso ou de uma violência ainda pior, de um assédio ou algo do tipo. É uma desgraça, Guga, ter que ouvir uma pessoa como a Solange ter que falar uma coisa desse tipo no programa. Eu sou filha do amor, não sou filha de estupro. É uma linguagem muito violenta, né, Guga? Não, e que ela deduziu também, né? Isso. Não, mas isso ofende muita gente num país extremamente machista, violento com as mulheres. O Brasil, você ser mulher no Brasil, cara, é complicadíssimo. Né, você todo dia se sente ameaçado. Imagina, a gente não tem nem noção do que é isso. Eu me sinto ameaçado, eu não me sinto seguro no Brasil. Imagina uma mulher, que o risco de violência é 300 vezes maior, né? Os riscos é muito pior. O risco é muito maior. Não só de sofrer algum tipo de ataque de desconhecido, às vezes até de alguém que é próximo. A gente tem uma cultura que é muito permissiva com a violência contra a mulher, a ponto de, até alguns anos atrás, existia uma lei que o homem podia matar a sua mulher para proteger a honra. É bizarro. Tem até um jornalista, né, que foi diretor de redação do Estado de São Paulo, do Estadão, Pimenta da Veiga, né? O Pimenta, enfim, eu quero errar o nome dele, porque tem também um deputado chamado Pimenta, mas quem é das antigas do jornalismo lembra desse caso, né? Ele mesmo matou a mulher dele, jornalista, e usou, né, essa lei, foi um dos últimos a tentar usar essa lei, por um tempo, quase que ele conseguiu escapar da prisão, depois acabou preso. E essa lei hoje é revogada, mas o Brasil permitia matar a mulher para proteger a honra. Um país que tem esse tipo de lei até um dia desse, gente. Não. É um país, né? A gente viu o Tribunal de Minas agora, um estupro de vulnerável, uma garota de 12 anos, era um casal, era família. O cara não, e nessa onda que tá agora, Guga, até antes dela entrar no Big Brother, já tava acontecendo uma onda de feminicídio absurda, assim, né? Tava assim, o negócio tava um dia, não que todo dia não tenha, mas estava assim, parece que abriu a porteira. Um dia. E aí, ela ainda ter essa liberdade, para mim, o que mais causa, assim, um impacto é a liberdade de falar isso em voz alta, em um programa que ela sabe que está sendo televisionado e tem um monte de gente assistindo. Você não se preocupa nem com o que você vai parecer para os outros, porque de fato é o que você é, né? Aí faz o quê? Uma senhora já antiga, que é uma mulher, né, que tem filha também em casa, mas que ainda tem esse pensamento. E eu achei engraçado depois que tem vários cortes dela falando isso, mas ela levanta, ela faz devocional, ela faz o louvor dela, ela faz uma oração, né? Então, como que contradiz? Tá entendendo? Como que é uma hipocrisia absurda de você limpar o seu coração quando é sobre você e conseguir manchar o seu coração a ponto de botar pra fora uma merda dessa quando é sobre o outro. Nosso chat que claro, olha, só pra eu deixar claro, foi o Pimenta Neves, o jornalista da Pimenta da Veiga. Você querendo ganhar processo aí. Não posso errar. Pimenta da Veiga não merece ser confundido com Pimenta Neves, que era o jornalista que cometeu o assassinato da própria namorada na época, que era também uma jornalista muito conhecida. E foi um dos últimos a tentar usar essa história aí de proteger a honra. Enfim, esse é o Brasil, um país que
na lei permitia matar a mulher. Então, num país desse, um país atrasado como esse, porque isso é um país muito atrasado para ter isso, para ainda ter isso até um dia desses, a gente não pode mais ter uma mulher num programa, no maior programa do país, que é o BBB, fazendo um comentário tão violento como esse. E tem a Ângela Diniz também, né? Que virou documentário, que também teve essa morte. Tem um podcast muito bom sobre a história da Que era Ângela justamente Diniz. sobre essa questão de poder matar para poder lavar a honra, né? Para ficar com a honra intacta. Chama Praia dos Ossos, o documentário. Tem no Spotify e tal. E tem agora a série, né? Que tá no Prime Video, eu acho. Que conta também a vida, a morte, né, da Ângela Diniz. E da violência que ela sofreu. Mas sendo de indicação. O ranço maior que eu tenho é que, por isso que eu peguei birra de Big Brother, eu não comento mais, depois que eu entendi isso, acabou. Não pode morrer lá dentro, pode dar fogo, eu não falo mais nada. Como que o programa, ele continua inerte a isso, assim? Eu acho que o programa deveria intervir. Falas como essas, assim, deveria ser um ponto de eliminação, entendeu? De expulsão. Mas, assim, para eles é melhor, porque quanto mais a gente tá falando aqui, o povo tá brigando na rede, enquanto isso, a hashtag BBB tá bombando. Então, eles ganham dinheiro o tempo todo. Exatamente. Até com coisas criminosas lá dentro, rende dinheiro. Por isso que eu parei de comentar essa merda desse negócio. O Movimento pela Inclusão diz aqui, eu ouvi dizer que os participantes esquecem que tem câmera, mas sei que isso não é desculpa pra nada. Se a pessoa fala isso do programa, essa pessoa fala isso na vida real, né? Logicamente. A Nena Silva diz que a Solange, quando fala, parece que tá com ódio. A Mariana Martins falando que fala nojenta, a Nayara falando que esse bebê tá bizarro. O pior é que nos últimos dias o bebê deu uma degringolada, assim, o programa tava bom de assistir, tá bacana, mas tá... Tá tudo bem? Deu treta aqui, viu? Eu tô vendo. Eu vou mandar aqui, mas tá vendo, a gente já viu, já está no grupo do jornalismo. No Congresso. Não, e sabe o que é o negócio? Infelizmente, ela falou isso com o Babu, que é um cara que tá sempre na ativa, falando de coisas sobre defendendo a pauta das mulheres, que tem filha também, mas que pra ele, como ele está inflamado, e porque alguma questão pessoal, não sei, de jogo, ele e a Ana Paula não tá se ciscando, ele não conseguiu enxergar nisso uma gravidade. E é mesmo que concordar, porque se você escuta isso e cala e consente e continua a conversa, é porque você possivelmente tem um apoio próximo, né? Aí é complicado pra caramba, tá? É difícil. Enfim, vamos falar, só agradecendo os comentários de vocês aqui, pra mim, Big Brother essa semana aqui tá meio problemático já. Bem, vamos falar sobre a Argentina. E sobre o quê? Sobre racismo. Milei? Ah, tá, você que era o Milei. Nem todo argentino, mas sempre um argentino. Na semana passada, a gente mostrou aqui a cartilha divulgada na Argentina com orientações para que os argentinos não sejam presos por racismo no Brasil. Esse alerta ganhou repercussão depois da prisão de uma turista argentina que foi racista com funcionários de um bar em Ipanema, no Rio de Janeiro. Ela passou a usar a tornozeleira eletrônica e está proibida de deixar o estado do Rio de Janeiro. Agora, o consulado da Argentina no Rio publicou um alerta direto aos torcedores do Lanús, que pretendem viajar para assistir a final da Recopa, que vai acontecer no Rio de Janeiro, na partida contra o Flamengo. O jogo acontece hoje e a representação diplomática reforçou que atos racistas do Brasil são crime, com pena de prisão, sem possibilidade de fiança. A gente vai colocar na tela a imagem? Tem imagem? Tem, né? Ó, tem aí um carrossel que eles publicaram lá no Instagram. Entre as indicações tem o seguinte: qualquer manifestação que possa ser interpretada como ato de racismo, gestos, insultos, cânticos e outras expressões discriminatórias é um delito grave e tipificado penalmente. O denominado crime de racismo tem prisão efetiva e não admite multa nem fiança. A representação ainda destacou que o estádio conta com sistema de câmeras e registra a movimentação dos torcedores. Além das questões, o consulado também orientou sobre segurança, recomendou evitar circular sozinho à noite, não aceitar bebida de desconhecido e também evitar conflitos com outras torcidas. A mensagem foi compartilhada pelo ministro das Relações Exteriores da Argentina. Sarazara, quando a gente precisa avisar para alguém... Para não ser racista, que tem... É pra você já prevenir? Tem um probleminha ali, né? Mas é um negócio que eu tô achando engraçado, isso aí. Será que esse povo prendeu essa mulher aqui porque, de fato, ela foi racista e não pode?
Ou é porque ela é argentina? Porque tem a birra do Brasil e Argentina? Porque ela foi racista. O que acontece de gente sendo racista aqui no Brasil e eu não vejo isso tudo, a entendeu? gente não vê alguém imitando macaco pra uma pessoa negra no meio da rua. E se a gente vê, a pessoa é presa. Então tem que imitar macaco. Entendi. Não. Tem os níveis. Claro, aqui, não. né? Tem racismo, porque a gente óbvio, vê mas... o tempo todo uma Claro. galera do Sul, inclusive, sendo Mas é. racista ao extremo. E, cara, passa batido pra caralho. Mas tem episódios que são bem óbvios, né? Eu falei, eu acho que é pirracista na Argentina, aí já mistura gol, Maradona, Copa, esses negócios, porque o povo é pirracento aqui também. Porque eu nunca vi uma punição tão severa quanto ao crime do racismo assim, igual foi com essa moça aí até hoje, assim, primeira vez que eu vejo. E ela não pode Mas tem muita gente não? presa, né, Sara? Assim, que é presa com frequência por racismo. Não, Gente não que é racista conheci. com entregador, com porteiro. Eu não conheci até hoje que foi parar na cadeia, assim, não. Não, a gente tem vários casos. Eu vejo que eles fazem o quê? Trocam o nome do crime, porque o racismo é inafiançável, né? É isso não? Inafiançável. Isso. Não paga pra sair. Aí eles vão lá e trocam o nome do trem e a pessoa consegue sair, sabe? Eu não vi assim, nossa, fulano foi preso e ficou. Assim, até hoje. Porque qual que é a pena? Mas que Deixa eu bom, ver. pelo menos tá prendendo alguém, né? É que são dois tipos de crime, né? Existe o crime de racismo e existe o crime de injúria racial, são dois pedaços diferentes. E a pena é reclusão de 2 a 5 anos, né? Tá, mas qual que é a Então, diferença? assim... Então, mas quando você tem uma pena de prisão inferior a 8 anos, você não tem prisão fechada. Não, A sim. pena ela não inclui prisão fechada, você não fica presa. Ela mesma, ela tá só com tornozeleira. E se ela for condenada, ela não vai ficar presa no presídio. Porque a pena do crime de racismo não é uma pena maior de 8 anos. Então você pode ser condenado à prisão, mas é uma prisão em regime aberto, semiaberto, tem uma série de restrições. Mas a gente tem... É porque eu vejo vários relatos de casos de racismo que até vai para esses fins, mas não termina, entendeu? No Sul, inclusive, tem muito... É porque a gente não acompanha os casos também, né? A gente não costuma acompanhar os casos. Os casos lá, igual dos influenciadores, uns negócios aí que, tipo, não dá muita coisa. Mas, enfim, né? Guga Bom Noblar. que ela tá sendo presa, pelo menos. Cara, os argentinos que fiquem espertos. Se eles não entendem que aqui a gente não vai admitir ataque racista e precisa fazer cartilha, e precisa o consulado alertar, se está nesse nível de atraso ainda, o problema é deles, mas que quando chegarem aqui, não façam o que eles acham que pode, que é comum, que vale. Na Argentina, a gente já mostrou, os caras colocaram na capa de um jornal, quando o Brasil foi para a final contra a Argentina. Sim, que vem os macacos. E acham a gente assim, para eles é natural, eles acham que pode ser racista. Se eles estão nessa fase ainda, se a cultura deles é racista neste nível e eles não querem amadurecer, quando chegarem aqui, fiquem espertos, porque aqui a gente não vai admitir. Vão servir de exemplo, sim, vão ser presos. E olha só como foi importante prender aquela turista. Como foi importante colocar a tornozeleira nela. Inclusive, ela tá aí, tendo que Guga, responder. Ela não pode ir embora, gente? Não pode. Não pode sair de lá. Não pode, Tem que até aqui no acabar esse Brasil? caso. Tem que ficar até o fim do processo. Há 5 dias atrás, um turista de Santa Catarina foi preso na Bahia. Porque Foi da teve- gracinha também, porque teve um por comentar negócio. os racismos. Ele está preso até agora, vai responder por racismo. Ontem, um torcedor do O'Higgins, do Chile, foi preso na Fonte Nova, no estádio do Bahia, porque também fez gestos de macaco contra torcedores. Então, os casos vão se multiplicando. Porque eu queria que prendesse o desembargador, né? Que tá lá com Sônia até hoje, em trabalhos análogo à escravidão, Claro. mas é que tem as vertentes também, né? Eu pedi para mandar esse caso lá para essa delegacia do Rio, quem sabe eles conseguem resolver. Funcione. Dito isso, Mas acho o que dá tempo importante de... é isso, Fala. é prender, velho. Prender. É ir pra cima. Tá vendo o resultado? Prender uma mulher, tá aí os argentinos agora tendo que entender que se E aí chamar ela de tem que macaco se vai ser manter preso. aqui, tipo assim, ela tem que ficar pagando para ficar Ela aqui, não porque ela pode, não pode ir embora. Não pode. Ela Se fudeu. não pode sair do estado do Rio de Janeiro no caso dessa decisão. Sim. Aí vai dar decisão da justiça. Às vezes a justiça diz que você não pode sair da cidade, às vezes não pode sair do estado, ela determina a área que você tem que ficar. E vamos supor, se for 2 anos, aí ela vai pra cadeia. Então, aí ela vai ter que cumprir a pena, como é pena de prisão em regime aberto, semiaberto, Aqui no Brasil. ela não precisa ficar presa em regime, mas ela não pode deixar o país. Gente, Vai ter que cumprir a pena aqui. se fudeu, hein? Vão ter que ficar mantendo ela aqui, vão ter que mandar dinheiro pra ela viver. Nossa, Tinha um jeito de não, Mas ela veio pra cá. tinha um Mas ela jeito de tava não precisar isso. passar por isso, né? Podia não fazer o quê? Tinha um jeito, Podia não tinha um fazer jeito graça. bem fácil de não precisar passar por isso. Quero o quê?
Exato. Não ser racista. Ser normal, né? Não ser racista. Se você não é racista. Mas a empáfia é muito grande, a pessoa sai de lá da casa do caralho pra vir aqui. Porra, velho. Mereceu demais. Ainda apanhou. Dependendo do lugar, ele levar uma surra, levar um couro. Né? Então, mais um caso aí. A gente vai continuar acompanhando esse caso da Antonella, o nome dela, eu acho. E vocês, argentinos que vêm pra cá, gente, e eu conheço um monte de argentino, gente boa, que não é racista. Eu tenho um amigo argentino, o marido da minha amiga argentina, ele é muito gente boa. Tem um monte de gente, assim, é claro, mas o racismo, e obviamente é uma lembrança importante da Sara, o racismo não é um problema argentino, né? É um problema do planeta, em especial, um problema do Brasil. O Brasil é um país extremamente racista, tem casos de racismo o tempo todo no Brasil, e esses casos também têm que ser punidos, como, por exemplo, foi o desse turista catarinense lá em Salvador, de novo. Nem sempre um argentino, mas sempre um argentino, e nem sempre um sulista, mas sempre um sulista. Exatamente. Enfim. Dito isso, sabe o que não é ridículo? Sara, do canal lá. Sabe o que é maravilhoso? Okay. É o nosso oráculo ICL. Prometi ontem aqui que o oráculo ia vir ao vivo falar com a gente, mas Ana Navarro acabou de mandar uma mensagem para mim, falou que o oráculo ficou preso no trânsito aqui, tá chovendo em São Paulo. Será que ele não adivinhou que lixo? Isso é uma boa pergunta. Não estraga o meu marketing. O oráculo ficou preso no trânsito e não vai conseguir chegar a tempo de participar do... Mas amanhã teremos o oráculo ICL ao vivo aqui no Rolê ICL. Hoje à noite, Gustavo, Sarazara, você que está assistindo, nós teremos o nosso lançamento do Oráculo ICL. Nem é o pacotão de GC, Não é o pacotão. E é do Eduardo Moreira, não fala nada não, que... Maria Juliana, é o Barão. Maria Juliana, isso. Ao vivo. E, Guga, não é só uma IA. O pessoal fala, é uma IA. Não é, gente. Não é uma IA. Qualquer. Você vai ter muitas diferenças e você vai descobrir todas elas hoje à noite, de graça. Vai estar Eduardo Moreira e convidados. E quando as pessoas falam, às vezes, as pessoas falam, não sei o que é revolucionário. Eu não acredito. Então, uma coisa que eu aprendi com o Ganoblar no jornalismo é quando o pessoal fica fazendo aqueles clickbait de internet. Urgente, urgente. Quando tudo é urgente, nada é urgente. Tem coisa que é urgente, tem coisa que não é. Tem coisa que é revolucionária, tem coisa que não é. Essa é uma inovação revolucionária. Essa faz jus a seu nome. E você verá aqui, hoje à noite, 8 horas, você só precisa de uma coisa, Gustavo! Que coisa é essa? Se eu ouvisse... Uma cosita, melhor. apenas uma cosita. A gente precisa o quê? O que a gente precisa, Pedro 6974? Meu querido... minha querida Sinara Castilho, Nelode DVN, todos agora no roleicl.com.br. roleicl.com.br. Dá tempo de entrar o gigante Rola, que tá aqui sempre, apesar do nome não ser muito adequado. Adoro o gigante. Que passou lá na... o Rolão lá. O CH Santos Vídeo tá aqui também. Todos, junto com a Maria Helena Schweitzer, agora lá no roleicl.com.br. roleicl.com.br. Christoph da Polônia, Renata, sua esposa, Renata Rocha, todos agora lá no roleicl.com.br. Como diria em espanhol, roleicl.com.br. Em japonês, roleicl.com.br. Ô Alex, você precisa começar a aprender o momento certo de cortar o áudio do Guga, tá? O Vitão já tem essa prática. Quando você sente que vai vir, você já aperta o botão. Combinado. A Carolina Andrade falou aqui, se corrija, Bill, fala que foi um jogo com o time Bahia no estádio da... Mas não foi o que eu falei? Sim. Foi um jogo do Bahia, torcedor do O'Higgins do Chile, que foi racista. O que eu errei? Ela falou que o Bahia não tem estádio. É treta, está... Ó, André Alzeda! Estão falando aqui no chat que o Bahia... É verdade, mano. O único time que tem estádio é o Vitória. É o Vitória que tem o Barradão.
Não, e tem gente falando também que eu tô falando com você a diferença entre injúria racial e a injúria e o crime do racismo. E o racismo, Eu tô perguntando pra você por quê? Eu, como pessoa preta, quando bate em mim, bate igual, entendeu? Sim. Então, pra mim, não tem diferença. O ataque vem de qualquer jeito. Tanto como injúria, tanto quanto racismo, eu, como pessoa preta, tenho lugar de fala, de perguntar por quê. Pra mim, bate igual. Claro. Ó, o cu estoura do mesmo jeito. É crime, né? É crime igual, né? Mas aí fica pra quem não é, se perguntar por que tem diferença. Porque eu sei que não tem. É crime igual, é crime igual. É isso aí. O sofrimento é igual, né? E o estádio? O estádio André Uzeda amanhã vai vir aqui falar sobre se a Fonte Nova é do Bahia ou não, mas a gente se encontra hoje à noite com o Eduardo Moreira a partir das 8 horas da noite no nosso Oráculo ICL. Dito isso, tchau, Zara. Tchau, menino que voltou. Até amanhã. Guga Noblar. Tchau, Guga. É hoje, turma, chegou o grande dia. 8 horas da noite a gente vai lançar a ferramenta revolucionária que muda completamente o jogo, não só para aprender as coisas, mas para esse ano tão difícil como 2026. É uma ferramenta que vai fazer você ter ao seu lado o tempo inteiro as maiores cabeças pensantes do Brasil e do mundo, de uma maneira rápida, prática e pessoal. Uma ferramenta única no mundo, fruto de mais de um ano de desenvolvimento do ICL. Todo mundo precisa assistir e ter acesso a essa ferramenta para, nesse ano, a gente sair vitorioso. Você sabia? O ICL tem uma plataforma digital de cursos. Reunimos em um único lugar tudo o que você precisa para se desenvolver profissionalmente, culturalmente e espiritualmente. São mais de 300 cursos com os melhores professores do Brasil e do mundo, abordando os temas mais importantes da atualidade. Aprenda sobre política, arte, filosofia e até 7 idiomas diferentes pelo preço de um hambúrguer. E tem mais! Além dos nossos cursos, nosso espaço conta com mais de 250 documentários, e-books exclusivos, clube de descontos e o melhor de tudo, a própria rede social, um espaço livre de censura onde você poderá conhecer e trocar experiências com as pessoas que fazem do ICL a maior comunidade progressista do país. A revolução começa no senso crítico e a liberdade se dá pelo conhecimento. Faça parte hoje mesmo.